E aí, meu povo, dando continuidade às nossas aulas remotas, eu resolvi gravar esse vídeo hoje para a gente começar a conversar sobre histologia animal. O nome soa um pouco diferente para vocês, mas eu preciso que vocês tenham assistido e tenham compreendido os vídeos sobre citologia, ou seja, sobre as células, quem são as células, quais são os tipos de células e por que elas são tão importantes para a nossa sobrevivência. Todos os seres vivos, eles são formados por células, lembram? E essas células são estruturas consideradas as menores unidades morfológicas e funcionais dos nossos organismos. Alguns seres apresentam apenas uma célula, sendo chamados de unicelulares, e outros apresentam vários conjuntos dessas estruturas, e aí eles são chamados de multicelulares. Nos organismos multicelulares, as células, elas com características semelhantes, tanto morfologicamente quanto de função, elas formam os tecidos. Então, o que são os tecidos? São aglomerados, conjuntos de células que exercem a mesma função. Então, a parte da biologia que estuda a função dos tecidos e a morfologia dos tecidos é chamada de histologia animal. Então, a histologia nada mais é do que o estudo desses tecidos. Não se esqueçam que é um tecido. Um tecido é um conjunto de células que desempenham a mesma função. A gente vai começar pelo tecido epitelial. De antemão, eu já falo para vocês que existem 4 tipos de tecido, né? O tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Bora começar pelo tecido epitelial, ou simplesmente epitélio. Ele é observado revestindo a parte externa e as cavidades do corpo, também sendo encontrado na superfície interna de órgãos ocos e ductos, formando o que a gente chama de unidades secretoras, ou as famosas glândulas. Então, esse é o tecido epitelial, ele está aqui em cima, vermelhinho. Coloquei aqui algumas características principais. Primeiro, suas células elas são poliédricas e justapostas. E o que quer dizer isso, Clara? Isso quer dizer que elas são organizadas muito próximas uma das outras. Se você olhar aqui, esse tecido epitelial, as suas células são muito próximas uma das outras, ou seja, pouco material extracelular entre elas. Cada bolinha preta dessa é uma célula, ou seja, é um núcleo da célula. Então, cada quadradinho desse, meio globuloso, é uma célula e elas são bem juntinhas. Por isso que elas são chamadas de poliédricas. Outra característica principal do tecido epitelial é que todas as células são apoiadas no tecido conjuntivo. O tecido epitelial está aqui em cima, e aí no meio a gente tem uma lâmina basal, já eu falo dela. E aqui embaixo, olha, a gente tem um tecido conjuntivo. Nesse tecido conjuntivo, o tecido epitelial fica totalmente apoiado aqui embaixo no tecido conjuntivo. Meio que o tecido epitelial precisa do tecido conjuntivo para desempenhar todas as suas funções. Essa característica é importante, hein? Anotem aí. Além disso, entre a camada do tecido epitelial e do tecido conjuntivo, existe a famosa membrana basal, ou lâmina basal. No livro de vocês traz lâmina basal. Então, essa lâmina basal ela é produzida pelo próprio tecido epitelial. Ela é formada basicamente por uma rede de colágeno, glicoproteína e proteoglicano. Ai, meu Deus, quanto nome difícil. Não se assustem. Essa lâmina basal, ela se prende no tecido conjuntivo por fibras colágenas. E a principal importância dessa lâmina basal é de acordo com essa outra característica aqui. O tecido epitelial, ele é avascular, ou seja, ele não possui vasos sanguíneos. Sim, claro, e como é que ele se irriga? Já que não pode ficar ressecado, né, sem receber nutriente através do sangue. É aí que tá. O tecido epitelial, ele não possui vasos sanguíneos, ele não é irrigado, e quem irriga o tecido epitelial é o tecido conjuntivo. Tá vendo o tecido conjuntivo aqui embaixo? Ele tem capilar sanguíneo, então, através da lâmina basal, todos os nutrientes do tecido conjuntivo são repassados para o tecido epitelial. Até aí tudo bem? Massa. Outra característica é que esse tecido epitelial possui alta capacidade de renovação e regeneração. Quem aí nunca se cortou, teve um pequeno queimadura e tal, superficial na pele, e aí a partir de alguns dias começa a cicatrizar. Essa cicatrização é essa capacidade de renovação e regeneração que o tecido epitelial tem.
Se você cortar e for um corte mais profundo, mais fundo, que começa a sangrar, aí você já atingiu o seu tecido conjuntivo, porque lembra que o tecido epitelial não sangra porque ele não tem vaso sanguíneo, então o tecido conjuntivo já não tem essa alta regeneração, por isso que demora mais uns dias para cicatrizar e tal, fica uma cicatriz mais forte por causa disso. Fugindo aí das características principais, essas são algumas delas, a gente passa para as funções. As funções do tecido epitelial são muitas. Primeiro tem essa principal função de proteção e revestimento, que é a pele, né? Toda a pele que reveste a gente externamente é constituída de tecido epitelial. Outra característica é a formação de secreção, né, através do estômago. O estômago da gente é todo revestido por tecido epitelial. Outra função, além da secreção, é de absorção, por isso que a gente tem muita presença de tecido epitelial no intestino, né, já que o intestino da gente é o grande responsável pela absorção dos nutrientes que a gente se alimenta. E, por fim, a função de impermeabilização da bexiga urinária. Impede ali que a urina, né, que o líquido que fica ali retido na bexiga urinária, vá para dentro dos vasos. Então, o tecido epitelial ele serve ali como um impermeabilizador. Essas são algumas funções. Em relação à classificação, a classificação desse tecido pode ser de acordo com a sua função e existem dois tipos de tecido epitelial. Quando é de acordo com a função, a gente tem o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Vamos começar a falar um pouquinho do tecido epitelial de revestimento ou epitélio de revestimento. Esse tecido epitelial de revestimento ele recobre toda a superfície externa do corpo, revestindo também as cavidades internas. Lembra que eu falei que dentro do intestino lá, que é um órgão oco, né, a gente tem tecido epitelial, no estômago também. Esse tipo de tecido ele pode ser classificado com base na quantidade de camadas de células e de acordo com a morfologia celular de cada camada. Então, primeiro a gente vai classificar esse tecido de acordo com a quantidade de camadas de células, como está aqui. Bora lá. Bora começar pelo tecido epitelial simples ou epitélio simples. O tecido epitelial de revestimento simples é constituído por uma única camada de células. Geralmente, tal tecido está relacionado a áreas de movimento ativo e passivo de moléculas, como no revestimento de vasos sanguíneos e intestino. Se você olhar a imagem aqui, olha, cada bolota dessa é uma célula, tá? É o núcleo da célula. Então, a gente tem uma única camada de célula e essas células geralmente são encontradas nesses órgãos, vaso sanguíneo e intestino, por onde passam moléculas. Vaso sanguíneo, a gente já sabe que no sangue existem muitos tipos de moléculas, né? Os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e tá toda hora passando. E no intestino também por causa da absorção de nutrientes, de moléculas. Então, é onde a gente encontra aí esse epitélio. Nós temos também o epitélio. O epitélio estratificado. O tecido epitelial de revestimento estratificado é constituído de pelo menos 2 camadas de célula, diferente lá do tecido simples, que era uma camada só. Normalmente ele atua na proteção de tecidos subjacentes, podendo ser encontrado, por exemplo, na boca, no esôfago e na bexiga urinária. Então, se a gente observar essa imagem aqui, a gente não tem apenas uma camada de célula, a gente tem 2 camadas de célula. E estratificado vem de camadas mesmo. Se a gente for olhar, ou não sei se vocês já ouviram falar lá em geografia sobre solos estratificados ou terrenos estratificados. Essa palavra estratificação vem de camadas. Então, esse tecido epitelial de revestimento estratificado quer dizer que ele é constituído por mais de uma camada de células. E aí também a gente tem um tecido epitelial pseudo-estratificado. Pseudo, esse prefixo pseudo vem de falso. Então, parece que é uma camada só, o do simples, né? Só que parece que são várias camadas, desculpa, porque se você observar o núcleo de uma tá mais embaixo, outra mais no meio, mais periférico, então parece ser mais camadas, embora seja uma camada só, por isso que ele é pseudo-estratificado. Parece ser estratificado, mas ele não é. Esse tipo de tecido ele é encontrado principalmente no revestimento da traqueia, né, que é aquele órgão que passa o ar e também
garante a fala da gente, e na cavidade nasal, nas narinas, onde a gente encontra esse tecido epitelial e pseudoestratificado. Nós também temos o tecido epitelial pavimentoso ou escamoso. Nesse tipo de classificação, a partir de agora, do epitélio pavimentoso ou escamoso, já não é mais pela quantidade de camadas, já está mais pela ali, morfologia da célula. Esse epitélio pavimentoso ou escamoso é formado por células achatadas, se você olhar aqui é bem achatadinho, e umas bem unidas às outras, que é uma característica principal lá do tecido epitelial. Se observa esse tipo de tecido no revestimento de vasos sanguíneos e na epiderme. É claro, mas o tecido simples também é no revestimento do vaso sanguíneo. Sim, esses tipos de classificação, todos esses tipos de tecido, eles podem ser encontrados em muitas partes do nosso corpo e juntos, e vários tecidos ocupando ali a mesma parte do nosso corpo, dos nossos órgãos. Seguindo aí, a gente tem o epitélio cúbico. Esse epitélio cúbico ele é constituído por células em formato de cubos, né, como o próprio nome já diz, produz diversas secreções e ele é encontrado principalmente revestindo ali os ovários e as glândulas sudoríferas. Por que os ovários e as glândulas sudoríferas? Por quê? Os ovários eles produzem uma secreção que são os hormônios e as glândulas sudoríferas possuem uma secreção bem conhecida da gente que é o suor. Então, nessas áreas onde tem muita produção de suor, né, geralmente nas axilas, algumas pessoas suam muito na palma das mãos, tem a presença desse tipo de tecido, que é o epitélio cúbico, por conta dessa produção de secreções. Seguindo adiante, a gente tem o epitélio prismático. O tecido epitelial de revestimento prismático, ele é formado por células altas e cilíndricas, dá pra ver aqui, ó, células compridas, podendo ser observado em locais de secreção e absorção, como no intestino e na traqueia. Então, são os lugares, os locais onde a gente encontra esse tecido epitelial. Algumas dessas células podem conter cílios. Os cílios, na verdade, são estruturas, né, que garantem movimento muito parecido com os cílios que tem nos olhos da gente. Esses cílios, eles garantem movimento, mobilidade de partículas. Então, no intestino é super importante porque eles facilitam a absorção dos nutrientes. E também na traqueia, né? Na traqueia porque eles servem como filtro para o ar que passa. Então, é muito importante esse epitélio. Seguindo adiante, a gente tem o último epitélio, que é o epitélio de transição. Ele leva esse nome porque, além dele ser constituído de células globosas que podem mudar o seu formato, esse tipo de tecido ele é encontrado em regiões nas quais ocorrem movimentos de alongamento ou expansão. Por exemplo, na bexiga urinária. A bexiga urinária da gente, quando está muito cheia de água, quando a gente bebe muita água, o que acontece? Ela fica globulosa, né? Como se você pegasse uma bola de encher, que é pequenininha, e começasse a encher. O que acontece? Ela vai crescendo, ela vai crescendo. Então, esse tecido epitelial, ele é assim. Quando ele está distendido, a bexiga está vazia, as células ficam mais globulosas, maiores. Ao passo que você vai enchendo de água, vai crescendo a bexiga, essas células elas vão ficando mais achatadas, né, para garantir espaço. Por isso que é chamado epitélio de transição. Na uretra, a mesma coisa acontece. Seguindo adiante, a gente tem um tecido epitelial glandular. Todos esses tecidos que eu falei até agora, o epitélio simples, escamoso, cúbico, prismático, são epitélios de revestimento. Agora a gente vai começar a falar do epitélio glandular, que formam as glândulas produtoras de secreção. Bora lá. Esse tipo de tecido, né, que é o tecido epitelial glandular, ele é formado por células que atuam na produção, na secreção e no armazenamento de substâncias. Essas substâncias podem ser proteínas, lipídios, carboidratos e, de acordo com a estrutura e o local dessa glândula, elas podem ser exócrinas, endócrinas ou mistas. Vamos começar a falar da glândula exócrina. Essas glândulas exócrinas, elas são responsáveis de produzir substâncias ou secreções e as enviarem para um local, para um sistema de canais ou ductos, excretores no caso. Se você olhar a morfologia de uma glândula exócrina, ela tem esse ducto onde tudo que ela produz, ela ejeta para fora, através desse ducto aqui, desse canal. Essas secreções ou substâncias não são lançadas na corrente sanguínea, mas sim em alguns órgãos,
como já falei, né, diretamente para o ducto. Então, esse tipo de glândula, tudo que produz aqui dentro delas é ejetado através de ducto para substâncias, para áreas externas, para os órgãos, e não através da corrente sanguínea. Ao contrário da glândula endócrina. Essa glândula endócrina não possui ducto. Se você olhar aqui, ela é toda fechadinha. Tudo que produz, ela não ejeta através de ducto. As suas secreções são conhecidas como hormônios, e vocês conhecem muito bem esses hormônios. Estão na fase da adolescência, então os hormônios estão literalmente à flor da pele. E esses hormônios, eles são liberados diretamente na corrente sanguínea. Alguns exemplos dessa glândula são as suprarrenais e a tireoide. São glândulas endócrinas. Então, a principal diferença de uma glândula exócrina para uma glândula endócrina é isso. A glândula exócrina, ela tem esse ducto, tá vendo aqui? O que ela produz, ela ejeta diretamente para órgãos ou para o exterior do corpo, como é o caso do suor, né? E a glândula endócrina não. O que ela produz, ela manda diretamente para a corrente sanguínea. E a corrente sanguínea aqui faz esse caminho aí para o resto do corpo da gente. Só que também existem as glândulas mistas. As glândulas mistas, elas possuem os dois tipos de secreção, endócrina e exócrina. Um grande exemplo de glândula mista é o pâncreas. Na verdade, nesse tipo de glândula existem dois grupos celulares epiteliais, no caso dos ácinos, que representam a porção exócrina da glândula, tá aqui embaixo. É chamada de ácino, e secretam enzimas digestivas, né, que mandam direto para o órgão, no caso o intestino. E aqui em cima a gente tem a porção endócrina, que é chamada também de ilhota pancreática. As ilhotas pancreáticas, elas produzem, o pâncreas produz, na verdade, né, dois hormônios que são importantíssimos, que é a insulina e o glucagon, e essas ilhotas pancreáticas, pela porção endócrina, libera diretamente para a corrente sanguínea. Então, por isso que é chamada uma glândula mista. Possui tanto a porção endócrina quanto a porção exócrina. Dessa forma, nós terminamos essa nossa aula resumida sobre tecido epitelial. Eu aconselho que vocês deem uma olhada no livro. Esse material eu retirei do livro. Vão enviar o vídeo e vão enviar o slide. Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem me procurar. Deem uma lida no livro, tem algumas imagens. Qualquer coisa, me procura.